Ui. Deixa eu ver se tem mais aqui. Para mim tá ao contrário. Sim, vou dar uma explicada agora aqui, Rose. Sentiu incômodo na base do pulmão esquerdo, tristeza. O pulmão é o órgão, né, que expressa a tristeza, e a pele também. Pulmão e pele, o nosso sistema respiratório e os nossos problemas de pele expressam tristeza. Então eu troquei o que significa. Vou explicar para vocês. Uhum. É bem incrível isso, né? Significa que existe uma desordem sistêmica, que existe uma troca de papéis entre eles. Mas o que é dos grandes fica com os grandes. Nós somos filhos. Frente aos nossos pais, nós somos apenas os pequenos. Se eles tiveram uma troca de papéis, é porque isso veio do sistema, foi assim que eles aprenderam. Eles não tinham esse conhecimento que a gente tem hoje. A gente, com todo esse conhecimento, às vezes demora para se transformar, né? Não é fácil, como eu estava dizendo. Então, talvez a gente seja o primeiro buscador, né, na nossa família, assim. A primeira pessoa que está querendo ver as coisas como elas realmente são. E tem uma carga nisso também, porque quando a gente fala de transgeracional, é infinito, é a origem da humanidade, que vem criando todos nós, né? Todos nós que estamos aqui. Tem toda uma carga coletiva também, como a gente veio estudando no efeito sombra e na visão sistêmica. O que que acontece? Às vezes a mulher da família tem uma energia mais masculina. Eu também não vou entrar muito nesse assunto hoje para a gente poder praticar bastante. E o homem tem uma energia mais feminina. A mulher é mais provedora, mais autoritária, mais controladora, né? O marido é mais passivo. Isso é uma troca de papéis. E aqui a gente não está falando de machismo, de feminismo, não tem nada a ver com isso. A gente está falando de energia. Todos nós temos a energia do masculino e do feminino, homens e mulheres. Mas existem coisas na polaridade que, quando estão desequilibradas, a nossa vida não vai para frente. O feminino tem a ver com a abundância, com o receber, com o manter as conquistas, se permitir ser amada, né? E o masculino, ele tem a ver assim com, ele é mais estreito, ele vai lá e faz, ele realiza, ele resolve todas as nossas conquistas e realizações, as nossas ações no sentido de realizar os nossos sonhos, né? São ações assim precisas, são no masculino. E às vezes a gente conquista coisa e não mantém nada. Desequilíbrio no feminino. Né? Às vezes a gente fica muito passivo na zona de conforto nas coisas que a gente tem, não faz nada diferente. Tem medo de errar, não vai para frente, não toma uma decisão, fica só no mundo das ideias. Aí precisamos equilibrar o masculino. Então, essa desordem pode ter acontecido sim, é bem comum. Por exemplo, todos os homens que foram para a guerra, não faz muito tempo, né, gente? Bem poucas gerações atrás de nós, aí a última guerra que teve, né? Aí as mulheres precisaram se armar, ser mãe, ser pai, cuidar da casa, se defender dos outros soldados que vinham para dentro da casa delas. E desenvolver uma energia masculina muito forte. Isso está dentro de nós. Quem é esse cara aí para estar me dizendo isso aí que ele está me dizendo? Às vezes a gente não consegue nem ouvir nada, porque a coisa pega. E a gente acha que é a personalidade. Gente, muita coisa influencia no que a gente é. A gente está descobrindo a pontinha do iceberg. A gente fica na defensiva, né, às vezes. O medo não pode nos paralisar, tá? A defensiva é um estado paralisado. A gente está sempre com medo de que se repita as coisas, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas, rapidinho, antes da gente... Dor no braço direito, os... Ó, e o Denis sentiu o útero. Aí tem toda a questão dos órgãos, também das sensações, mas a gente não precisa entender tudo. A gente olha para isso, o simples fato de vocês terem ficado de frente para toda a origem de vocês, o que é necessário olhar hoje, o que é preciso ser curado hoje, está sendo visto. E nem sempre uma constelação ou uma autoconstelação, ela vai terminar com todo mundo se abraçando. A gente foi colocado frente ao que precisa ser visto hoje, em relação ao nosso pai e à nossa mãe.
A gente entrou no lugar de representante da nossa mãe quando a gente pisou em cima do papel dela e do nosso pai quando a gente pisou em cima do papel dele. A gente pôde sentir um pouquinho do que eles sentem. Então, quando a gente tem um problema com alguém, com algum vizinho, com uma pessoa que a gente se relaciona, pega um papel, escreve o nome da pessoa, põe uma cadeira, põe o papel ali, em cima, embaixo da cadeira, como se fosse a pessoa. Respira, te concentra e fica de frente para essa pessoa. É tu contigo mesma, ninguém precisa saber. Fica de frente, fecha os olhos. Sente realmente o que ainda te liga a essa pessoa. Porque a gente se a gente não se liga pelo amor, a gente se liga por outras coisas. E o que ainda não está resolvido vai nos manter ligado. E a gente não necessariamente vai conseguir conversar com todo mundo. Eu tive coisas para resolver com pessoas que não estão mais aqui com a gente. Mas a gente pode, dentro do campo, resolver dentro de nós. E a gente olha para a cadeira e a gente sente como se estivesse olhando para a pessoa. Confiem e se permitam fazer isso. Com quem vocês têm coisas a serem resolvidas. Com quem vocês sentem. E depois, vocês podem sentar na cadeira e estar no lugar da pessoa. Ou subir na cadeira, o que quiser fazer. Ou só o papel, sobe em cima do papel ali. E te sente no lugar da pessoa olhando para ti. Põe duas cadeiras, por exemplo, uma de frente para a outra. Senta no teu lugar, olha para a pessoa, depois sai, dá uma movimentada, senta no lugar da pessoa e olha para ti. E vocês vão se surpreender que a grande maioria das vezes a pessoa não está vendo a gente do jeito que a gente acha que ela vê. E a gente, o nosso julgador interno, é que está criando um monte de coisa que a pessoa está pensando, que a pessoa está fazendo, que a pessoa está... E às vezes a pessoa está nos olhando com amor, gente. Isso acontece muito. A gente cria os vilões e as sombras, as coisas estão dentro de nós, as pessoas estão espelhando para nós. Esse exercício vocês podem usar com tudo, com todos. Vocês estão com um sentimento que não é legal. Ai, hoje eu estou me sentindo ansiosa. Ansiedade. Faz com as cadeiras também. Não precisa ter cadeira, não precisa ter nada, mas a nossa mente ainda precisa. De um papel, de um objeto, né? É legal também fazer velado, né? Dobrar o papel quando tem mais coisas, que nem a gente fez agora. Então, olha para essa ansiedade. Porque se eu excluir ela, eu vou alimentar ela. Como que eu fico de frente para a minha ansiedade? E aí a gente fecha os olhos e fica de frente para ela está dentro de nós. E se tu não tiver nada para dizer para ela, o simples fato de tu estar frente a ela, ver é ser livre. Por que que eu falo, né, para as minhas alunas que vêm se constelando há mais tempo? Hoje elas perguntam menos, elas entendem menos, mas elas sentem mais. E quando elas olham assim para as sensações e para tudo, elas dizem: eu não entendi nada que aconteceu, mas eu senti que ver é ser livre. É um exercício. É que nem exercitar músculo. Eu fico de frente para aquilo, eu abro o campo de cura. Já não está mais na escuridão. Eu já estou trazendo luz porque eu estou vendo. No presente. Eu estou trazendo clareza porque eu preciso trazer. E aí, quando tu olha para a ansiedade, por exemplo, ou para qualquer outra coisa, para a tua empresa, para o teu marido, para tua mulher, para um filho, quando tu olha, as coisas começam a se resolver naturalmente, porque às vezes só está faltando um olhar. Não precisa falar nada. É assim que estou me sentindo, vontade de ficar calada. É, Rose. É incrível, né? Ó, Severina, olhando para os dois, me senti gorda, inchada dos lados. Olha aí, Severina, que engraçado, né? Tu vê que nem tudo a gente entende mesmo. Eu não entendia o que acontecia, até descobrir que eu era um bode expiatório da família. Olha só. Senti medo, insegurança, desconforto. Medo enquanto pisei no papel da mãe. E me dou super bem com ela. Veja só. É provavelmente algum medo que ela tem, Laís, e nem sabe. Vocês acham que os nossos antepassados eles tiveram um espaço para se olhar para os medos deles?
Tive que botar comida na mesa, gente. Agora a gente que está podendo fazer isso. E às vezes a gente olha assim, meu bisavô mesmo, que todo mundo fica, o vô José, Cris, que todo mundo fica, porque isso, porque era um velho assim, porque era ruim, porque... Gente, não sabem o contexto, não sabem a história dele. Construiu uma família maravilhosa do jeito que ele pôde. Ele deu o que ele tinha. E nós estamos todos aqui. Mais de 200 pessoas. Já tem bisneto, sei lá como é que chama os filhos dos bisnetos. Entendem? Está todo mundo aqui. O que ele podia fazer melhor que aquilo? Então, e aí quando a gente olha para essa grandeza do nosso sistema, para todo esse contexto que influencia em nós, a gente entende que aquela pessoinha que está na nossa frente, que a gente julgou e rotulou, é um mala mesmo. Tem todo um contexto atrás daquela pessoa que a gente não conhece. E quando a gente conhece, às vezes a gente fica até constrangida do que a gente pensou da pessoa. Eu dei um exemplo ontem, né? Que às vezes as pessoas querem que eu toque violão e ukulele na frente de todo mundo, e eu sou assim, né, gente? Eu sou bem extrovertida, eu converso, eu abraço todo mundo, eu sou bem espaçosa, além de ter 1,80, tem uns bração, eu sou bem espaçosa. Mas quando tenho que fazer isso, eu não me sinto bem. Porque eu contei para quem estava ontem na aula que minha família me obrigava a tocar violão. A Roseli sabe que nós ganhava presente no Natal juntas. Tinha que tocar violão para o Papai Noel para ganhar presente, tinha que tocar violão para o vizinho. Chegava não sei quem em casa, tinha que tocar violão, porque eu tinha 6 anos, eu estudava violão e teclado. Então eu era obrigada a mostrar que eu tinha 6 anos e eu estudava música, até fazerem um show no restaurante da minha avó e da minha tia, da mãe da Roseli, e me obrigarem a tocar uma música num jantar baile com o meu professor. Eu me escondi no banheiro e não saí mais e não quis tocar. E aquilo me marcou. E eu venho trabalhando isso, só que só daquela forma eu pude não fazer o que eu não queria fazer. Às vezes os filhos, as pessoas têm seus dons, mas a pessoa não quer mostrar. É dela, entendeu? Deu. E aí, gente, eu fiquei 15 anos sem tocar nada, para não precisar tocar na frente de ninguém. Aí hoje, quando a gente está numa roda de amigos e eu tô lá dançando e cantando, a pessoa me entrega um violão, eu paraliso. Eu não quero. E o que as pessoas pensam? Ai, que chata. Ai, fica se fazendo. Ai, quer que a gente fique insistindo. Não conhece o contexto. Então vejam quantas coisas a gente julga nos outros. Para ti não é importante, para mim é. Doeu, dói até hoje. Jéssica, mas tu é terapeuta, tu tá ensinando todo mundo a olhar, isso aí é uma coisa que tem que estar resolvida. Não tem que estar resolvido coisa nenhuma, porque vai estar resolvida quando cumprir seu propósito. E vocês não sabem a situação que foi eu abrir uma câmera e gravar o primeiro vídeo, gente. Hoje eu tô aqui falando assim para vocês, né? Mas nesse 1 ano e meio, muita coisa rolou. Então, assim, a gente começa a olhar para as outras pessoas com mais empatia, quando a gente se olha com mais empatia. Vocês podem usar esse exercício para isso. E perceber como a Laís está falando. Olha só o que eu pensava em relação a eu e a minha mãe. E olha o que eu senti. É o medo de todas as mulheres que vieram antes, Laís. Que existe. E dos homens existe também. Mas hoje o que se apresentou para ti foi isso. E esse exercício vocês podem repetir quantas vezes vocês quiserem. Quando vocês não souberem o que fazer, o maior exercício de humildade e de caminho de solução é olhar para os pais. Eles é quem dão tudo para nós. Todas as moedas que a gente quer receber na nossa vida, de amor, de relacionamento, financeiramente, tudo que a gente quer receber, de saúde, é olhando para a origem. E é simples. Se vocês fizerem isso, separem 5 minutos do dia de vocês. Todos os dias para fazer isso. Bem simples, 2 minutos. 1 minuto para cada um. Quando a mãe fizer uma ligação e disser que está sentindo não sei o quê, ou o pai, quem ainda tem eles aqui, né? E quem não tem mais os pais aqui, pode fazer isso sempre também. Vai estar auxiliando eles e vai estar auxiliando vocês e todos que vêm depois. Às vezes acontece uma coisa, coisa mais chata aqui, isso é porque aquilo. Às vezes é o jeito da pessoa dar amor, a gente não entende. Faz esse exercício antes de responder de uma forma áspera. Antes de não entender o contexto. Isso aí, gente, a gente está se constelando 24 horas por dia. Eu sempre falo isso. A gente está falando aqui,
A gente está construindo o nosso futuro com as coisas que a gente está fazendo hoje. Então, a gente já tem toda uma coisa transgeracional para olhar e limpar. Por que que hoje a gente vai ficar construindo mais emaranhamento? Para ter que até o fim da vida ficar tirando as cascas grossas? Para ter que depois nossos filhos, nossos netos, né, olhar para coisas que a gente deixou pendente? E somos seres humanos, nós vamos errar também. A gente acerta, a gente erra, a gente corrige, a gente acerta. Somos seres humanos, né? Só não erra quem não faz nada. E até os nossos erros ensinam, tanto os filhos quanto todas as pessoas que convivem com a gente. Então, se perdoar também, né, gente? Bota um papelzinho ali para representar o erro e olha para ele. Eu sou um ser humano. Conversa, gente. Conversa com o espelho. Isso é autoconstelação. Como que tu te sente quando tu te olha no espelho? Eu não podia nem me olhar, fiquei 2 anos sem espelho. E já me dava uma raiva. Cadê o espelho? Não tem espelho. Por que tá louca? Não, não tem espelho aqui. Vocês têm coragem de se olhar no espelho? A gente não para perceber isso, que às vezes a gente não tem coragem de se olhar no espelho, de ver a gente mesmo. E a nossa visão de nós mesmos muitas vezes é distorcida. Tudo isso a gente pode fazer tendo esse contato que a gente teve agora. Os papéis são algo assim fantástico, porque daí a gente não manipula. Porque talvez se a gente tivesse visto, aqui é a mãe, aqui é o pai, daí já não é a mesma coisa. Então esse exercício ele é universal. Vocês podem fazer com tudo, com todos, com vocês mesmas. Bota algo representando vocês. Eu fiz com pessoas já. Tinha um primo meu que morava comigo, às vezes eu puxava ele e botava ele na minha frente. Só fica aí, eu dizia para ele. Ele nem sabia o que ele estava fazendo. Ele até ria olhando para mim. E eu ficava olhando no olho dele assim. Incrível as respostas que vinham, os reconhecimentos, pedir perdão por algo que às vezes a gente não tem coragem de pedir para a pessoa envolvida. A gente pode fazer isso na autoconstelação no nosso dia a dia. Esse exercício é, como eu falei, universal. Deixa eu ver o que mais que vocês escreveram aqui. Tô chocada, passei por coisas parecidas, Amari. A gente é bem mais parecida, todas nós, né, do que a gente imagina. O que senti no papel da minha mãe, o sentimento que senti era o dela. Ou era o que eu sentia e peguei para mim. Quando a gente está no lugar da mãe, a gente está sentindo o que a mãe sente. É o campo da mãe. O que a mãe sente, olhando para nós e entendendo que não é pessoal. Que nós somos um espelho. A gente é 50% a nossa mãe e 50% o nosso pai. Em tudo. A gente é muito mais parecido com eles do que imagina. Não tem nada diferente deles em nós. No sentido de o que a gente exclui, a gente acha diferente. Mas nós podemos olhar, ter uma compreensão e ser abençoada para fazer diferente. Enquanto a gente não olha e tem uma compreensão, a gente honra os comportamentos e faz igual, querendo fazer diferente. Enquanto a gente julga, enquanto a gente exclui, porque tudo merece pertencer. E o que eles fizeram nos trouxe até aqui. Só que se não nos leva adiante, a gente olha com humildade e me abençoem para que eu faça diferente. E vocês vão ver a naturalidade das falas sistêmicas vindo para vocês. É uma fala normal, como eu estou aqui conversando com vocês. Vocês vão começar a ampliar tanto a visão e vão perceber que tudo é fala sistêmica, porque tudo influencia em tudo. Estamos construindo, né, uma grande construção para chegar onde a gente quer. Mas também não é para paralisar e ficar com medo, tá? Medo de errar. Não, gente. A gente erra, dá uns passinhos para trás, corrige, acerta, escolhe outras portas aí para entrar, se aceitar como ser humano.